Abra sua Bíblia, Efésios, capítulo 6. Pretendo trazer nesta noite uma palavra de alerta, mas uma palavra de conforto. Estamos em guerra. E essa é a nossa vocação. Nós fomos chamados para guerrear e para sermos mais do que vencedores. Todas as coisas. Efésios 6, 10, 11, 12, quem já encontrou, diga amém. Amém. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vamos juntos, o 12? Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quantos adoram ao Senhor por sua palavra. Antes de se sentar, declare isto para a pessoa que está do lado, diga: estamos em guerra. Sente-se adorando ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Meus amados, nós estamos caminhando para o final destes 100 dias de oração e de jejum, com um propósito bem definido. Estamos clamando pelo Brasil, estamos clamando pelo Rio de Janeiro, estamos clamando pela Ilha do Governador. Nestes 100 dias, embora estejamos batalhando, guerreando, Deus nos tem permitido estreitar um relacionamento com Ele. Porque é assim que acontece. Todas as vezes que nós oramos, porque estamos passando por uma luta, porque estamos enfrentando um problema, porque alguém da família está enfermo, porque você precisa de uma vitória na área financeira, não importa o motivo, orar é falar com Deus. E quando nós falamos com Deus, nós estabelecemos um estreitamento desse convívio com Ele. E a partir daí, nós começamos a desfrutar coisas maravilhosas. Uma das coisas que nós experimentamos quando começamos a orar de forma mais intensa é que os nossos olhos espirituais se abrem. Coisas que antes nós não víamos, nós passamos a ver com clareza. Aquilo que nós achávamos que era apenas algo natural, nós começamos a entender que aquilo tem um desdobramento espiritual ou mesmo uma origem espiritual. E disto nós falamos porque neste período de oração, repito, nós começamos a perceber algumas coisas lá em casa. E a minha esposa Marta teve um sonho, e era como se alguém estivesse ali nos rodeando o tempo todo, no sonho. Eu comecei a ter uma sensação de alguém que estava ali nos vigiando constantemente, e obviamente que quando você imagina ou tem a sensação de alguém te vigiando, você pensa que é uma pessoa, obviamente. Todavia, repito, quando nós oramos, Deus traz a lume, ou traz à luz as coisas que estão escondidas. Pastor Derivaldo, estávamos aqui no final de reunião, e Deus usou e disse: olha, está acontecendo algo. Devido à guerra travada, Satanás designou, e ele, como entende bem do mundo espiritual, ele definiu que tipo de ente foi colocado naquele lugar. E o objetivo era observar os nossos passos. Nós começamos a orar, a Marta orando constantemente, diariamente, eu orando aqui na igreja também, e veio pregar aqui o pastor Marcelo Cerqueira. Eu disse: pastor Marcelo, está acontecendo alguma coisa lá em casa. Ele disse: vamos lá, porque já me aconteceu isso outra vez. Tinha um irmão que estava acontecendo algo na casa dele, e eu levei o óleo da unção, e orei, e estabeleci na calçada o limite de ação. Daqui não passa. E aí ele disse que no outro dia
os garis estavam vindo e varrendo, como sempre faziam, e quando chegou que o gari pisou naquele lugar, o demônio pegou o gari. Você fala, pastor, isso é real? É real. Então nós fomos lá, já madrugada, e oramos, e ele fez a mesma coisa. Estabeleceu o limite lá, disse, aqui não pode entrar. Nós oramos, impusemos as mãos, repreendemos todo o mal, e até onde eu sei, né, bem, não teve mais problema. Nós não tivemos mais nada disso. Por que eu compartilhei essa experiência pessoal? Porque, de repente, você tem enfrentado algumas lutas na sua casa, com um parente, com um ente querido, ou mesmo no trabalho, e você atribui isso ao campo pessoal, ao campo natural. Mas quando olhamos para a Bíblia Sagrada, a Bíblia deixa bem claro que todo salvo por Jesus, quer queira, quer não, ele está em guerra espiritual. Vamos dizer outra vez? Estamos em guerra. Observe que o texto aqui diz que nós não temos que lutar contra carne e sangue. E esse é um texto muito conhecido. Nós temos que lutar contra principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da maldade das regiões celestiais. É necessário dizer, então, que se olharmos em todos os ângulos, do ponto de vista humano, quer na família, quer no trabalho, quer no município, quer no estado, quer no país, existem forças que estão constantemente guerreando para destruir famílias, destruir pessoas, impor leis contrárias à palavra de Deus e, sobretudo, atingir as nossas crianças. Quem está acompanhando este momento de política, está muito claro aí na internet uma cartilha que estava sendo distribuída há um tempo atrás. E o projeto não morreu. Ontem, na reunião de obreiros, eu pude ler para os obreiros qual é o plano, qual é o projeto, o objetivo. Entenda-se aqui que, como igreja do Senhor, e eu estou apenas fazendo uma introdução do assunto, como igreja do Senhor, nós não temos nenhum problema em entender que alguém é livre para escolher o caminho que desejar. Se uma pessoa deseja enveredar pelo caminho do pecado, da prostituição, da homossexualidade, nós lamentamos, mas ela é livre para fazer isso. E nós temos que entender, se alguém diz, eu quero ir para o inferno, nós vamos dizer, não vá, Jesus te salva, vem aqui, deixa eu orar por você. Mas a pessoa diz, eu quero ir para o inferno, então nós não podemos obrigá-la. Todavia, nós gostaríamos também de viver em um país onde tivéssemos a liberdade de dizer que não queremos ir para o inferno, que nós queremos ir para o céu, que a nossa vocação é os céus de glória. Nós queremos viver uma vida santa e não queremos enveredar por este caminho e queremos proteger os nossos filhos. Se quisermos enfrentar estas guerras apenas com a capacidade intelectual, humana, nós jamais venceremos, porque, repito, nós estamos em uma guerra e a palavra de Deus nos propõe isto. A Bíblia fala de 3 inimigos, 3 adversários que todo crente tem de enfrentar. E todo crente bom de Bíblia, aqui só tem crente bom de Bíblia, sabe quais são esses inimigos. Quais são? O primeiro, Satanás. Segundo, o mundo. Terceiro, a carne. Vamos juntos? Primeiro, Satanás. Segundo, o mundo. Terceiro, a carne. Rapidamente explicando. Para as pessoas que não temem a Deus, elas querem fazer crer a todos aqueles que não conhecem a Jesus que Satanás não existe. Todavia, a Bíblia está repleta de passagens falando que Satanás é um ser real. E o pior tipo de diabo que existe, que pode haver, é aquele que alguém afirma que ele não existe. O diabo fica muito satisfeito quando alguém diz
que ele não existe. Porque uma vez que ele não existe, ele se torna o quê? Livre para agir. Então ele age e alguém diz, isso não é problema do diabo, isso é uma questão natural, foi da natureza. Se uma pessoa fica possessa, alguém diz, não, isso não é demônio, são transtornos psicológicos ou problemas psicossomáticos que atingem a pessoa e fazem com que ela se manifeste assim. Isso me fez lembrar de um pastor que pregava o evangelho no interior e de vez em quando se deparava com uma pessoa endemoniada, crente, pentecostal, porque todo crente pentecostal que serve a Deus fielmente, demônio não tira onda com ele. Amém ou não amém, meus irmãos? Amém. Então observe bem, aquele irmão, volta e meia, lidava com uma pessoa endemoniada. E havia um pastor presbiteriano que dizia para ele, esse problema de demônio eu trato com injeção. É só dar uma injeção, um ampliquitil e resolve o problema. E um dia, sempre ele falava aquilo, um dia, uma pessoa ficou endemoniada. E chamaram quem? O pastor presbiteriano. E quando ele chegou lá, alguém disse, a pessoa está aqui dentro. Abriu a porta e empurrou ele para dentro. Quando ele se deparou com a situação, ele desesperado, gritou, abre a porta. A pessoa abriu a porta, e ele disse, vai chamar o pastor fulano, porque nessa hora, aí pentecostal, batizado com o Espírito Santo, cheio de fogo, serve. E aí alguém disse, mas onde é? Disse, eu vou chamar. Estava desesperado. Quando chegou lá, disse, fulano, vamos à casa lá, porque tem uma pessoa endemoniada. E o pastor pentecostal disse, desde quando você acredita em gente endemoniada? Ele disse, não, mas esse lá agora é. Esse lá não é problema. E aquele pastor foi levado ali, deixa eu contar o restante da história, porque é interessante. Quando chegou lá, fizeram a mesma coisa. Abriram a porta, jogaram ele para dentro. Quando ele entrou, estava aquela mulher no fundo do corredor com uma faca na mão. Os olhos esbugalhados, a voz completamente diferente. E o primeiro momento que aconteceu com aquele pastor, ele sentiu medo. Porque na hora que você se depara com uma pessoa com a faca na mão, a primeira coisa que funciona é o instinto de autodefesa. Mas quando ele pensou em correr, ele se lembrou do poder do nome de Jesus, da autoridade que o Senhor nos deu. Ele disse, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. E aí ele ficou corajoso e começou a olhar para aquela mulher. E ele foi tomado por um sentimento tremendo de compaixão, de amor, olhando para aquela mulher e dizendo, coitada dessa mulher, completamente tomada por esse demônio que a está humilhando, destruindo esta vida, e foi movido por aquele amor, por aquela compaixão, e de repente o demônio começou a dizer, não olhe assim para ela, não olhe assim para ela, porque eu não suporto esse olhar de amor. Aí aqui eu gostei muito dessa experiência desse pastor, porque aqui qualquer um de nós ficaria vaidoso, não é? Estou expulsando o demônio agora só no olhar. Sou tão amoroso que só de olhar o demônio não resiste. E o demônio saiu entrando, ele foi, ela se jogou na cama, tapando o olho, dizendo, não olha para ela com esse olhar de amor. Ele disse, demônio, antes de você ir embora, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que no meu olhar não tem nada de especial, porque eu sou apenas um servo de Jesus. Mas você vai sair, não é por causa do meu olhar, você vai sair, é por causa da autoridade do nome de Jesus. Pega tudo e vai embora agora. E a mulher ficou completamente liberta.
São experiências. E alguém diz, não, isso é um problema emocional. Não é. Satanás existe. E a palavra de Deus nos diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Se você está com a Bíblia, leia, marque, anote. Diz assim: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, quem? O diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Se você levasse a sério este versículo, redobraria a sua atenção. Eu vou melhorar a frase. Se você levar a sério este versículo, você redobra a sua atenção. Sabe por quê? Você está aqui fazendo a obra de Deus. E a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor. Ou seja, aqui ele não pode ficar, mas ele fica na espreita. Você passa e ele te observa. Você volta e ele te olha. Fica te estudando durante muito tempo para descobrir, como um estrategista, onde ele pode te atingir. E aí, se você nunca tomou cerveja, como o pastor Eliseu, ele não vai te oferecer um copo de cerveja. Ele sabe que isso não mexe com você. Se você nunca fumou e odeia cigarro, ele nunca vai te oferecer um cigarro. Ele vai analisar, estudar, para poder atingi-lo no ponto-chave, no ponto crucial. E como é que a gente pode se guardar deste inimigo que nos vigia 24 horas por dia? Só há uma saída. É apegando-se a Deus, em oração. Porque, além de tudo, ele é covarde. Ele procura ir na espreita, ele procura ir de uma maneira sutil, sorrateira, para atingir, às vezes, um ponto que é importantíssimo para você. Mas quando você está orando, jejuando, Satanás está quebrando o milho, e você já está fazendo o angu. Isso é lá da roça, mas eu acho que você entendeu, né? Ele está quebrando o milho, você já está com o angu pronto. E aí, quando ele se aproxima e faz a proposta como fez ao próprio Senhor Jesus, ele recebe a resposta à altura. Oração e palavra. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus olha e diz: deixe-me imaginar, com fome. É igual hoje, irmãos. Eu, na minha santa dieta, o pastor Rodrigues chegou com um pudim. Eu vou falar o seu nome, porque aquilo não... O pastor Rodrigues chegou com um pudim, irmão, e abriu. Quando ele tirou assim a forma, ele chega a tremer um pouco assim, escorreu aquele óleo. E aí os amigos que estavam em volta disseram: vai resistir, pastor? Eu disse: estou indo embora agora, desse lugar. Eu sei que Deus está falando com algumas pessoas aqui de modo muito especial, de modo muito específico, para que você abra os seus olhos. Porque lá de longe, quando o inimigo se prepara, você já tem a resposta. Satanás, Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você não vai me vencer. Quando você está preparado, orando, buscando a Deus, o inimigo se apresenta,
mas você já teve um sonho. Quem aqui já teve essa experiência? Quem já teve essa experiência? Você tem um sonho à noite. Durante a noite você teve o sonho. Aí no outro dia você fala, o que será isso? Você começa a vigiar, Senhor, me cobre com teu sangue, me guarda. Ó, irmãos, eu amo ao Senhor. Eu amo ao Senhor. Porque Deus é tão misericordioso. Eu me lembrei disso agora. Pastor, eu vou contar mais uma história. Vou contar mais uma história, pastor. Posso? Oh, pronto, o pastor autorizou. Vou contar mais uma história. Eu não sei se os irmãos se lembram disso, mas um dia estava indo para o Leblon e, de repente, um ônibus entrou, e quando ele entrou, ele ia me pegar na porta, aquele para-choque de ferro. E quando eu vi assim como um raio, eu virei o volante e segui para cá, e ele passou raspando. O coração, pum, 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 pum. E eu olhei para o ônibus, pensei em ficar com raiva, mas eu disse, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me livrou. Graças a Deus. Aí lá no interior, em Palmas, 2.000 e tantos quilômetros daqui, a minha irmã vai com a filha dela para uma igrejinha simples lá. E elas são aquele tipo de crente que de vez em quando gosta de ouvir uma profecia. E aí foram lá, porque o irmão era muito usado, o pastor. Estavam lá no culto. E aí, de repente, Deus tomou o pastor e começou a falar com elas. Mas não falou sobre elas, falou sobre mim. Disse, você tem um irmão que mora muito distante daqui, ele é pastor, e descreveu tudo. Falou do pastor Eliseu, falou, parece que conhecia, mas disse algo que não podia saber. Disse, nesta semana, o diabo tentou matá-lo, mas eu o guardei com mão poderosa. Como já tinham passado alguns dias, eu disse, Senhor, eu não quero duvidar do teu servo, mas onde foi que eu ia morrendo? Eu não me lembrava. Comecei a orar, Senhor, eu tinha me esquecido, irmãos. Quando eu me deitei, coloquei a cabeça no travesseiro, veio como um flash, um ônibus. E aí, irmão, vocês imaginam como eu fiquei. Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. Então ouço o que a palavra diz. Vigiai, o vosso adversário, o diabo, está em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Mas do teu lado está o anjo do Senhor acampado para te guardar e te proteger de todo mal. Tão somente mantenha a sua posição. Segundo inimigo que nós temos é o mundo. Diga, o mundo. João 16 e 33. João 16 e 33. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Diga assim, Jesus venceu o mundo. Diga, e eu também vou vencer. No poder do nome de Jesus, eu também vou vencer. O sistema mundano, irmãos, ele está completamente preparado. Ele está completamente trabalhado para, de alguma maneira, nos atrair. E eu quero apenas alertá-lo para uma coisa. Há uma frase no meio dos cristãos, dos adolescentes, dos jovens, que é uma frase que parece sutil, mas ela faz toda a diferença. Sabe qual é a frase? Não tem nada a ver. Não é assim, jovens? Alguém te chama para pecar, aí você diz, mas eu sou crente.
salvo por Jesus, o que é que o endemoniado diz? Não tem nada a ver. É isso. É isso. É lá no trabalho, o ímpio vai subtrair alguma coisa e ele diz, leva também. E você diz, não, eu não posso. Mas por que você não pode? Porque eu sou crente. Ele diz, leva que não tem nada a ver. A empresa é muito rica. São artifícios, artimanhas que querem fazer da igreja, o povo de Deus, como se fosse o mundo. E os irmãos sabem que Deus me chamou com esse ministério. E às vezes eu passo a semana dizendo para Deus, Deus, por que o Senhor não me dá um melzinho para a igreja, uma palavrinha assim, bem, o povo sai bem feliz, bem alegre. Eu estou aqui, irmão, puxando para um lado, e Deus está puxando para o outro. Eu puxando para cá e Deus puxando para cá. Porque, irmãos, nós jamais seremos uma igreja vencedora se nós nos tornarmos semelhantes ao mundo, para atrairmos as pessoas. Sabe por quê, igreja? Porque os ímpios sabem o que um crente deve fazer. Os ímpios, eles sabem o que faz um crente diferente. Então, quando você erra, quando você cede ao sistema mundano, você está incorrendo em alguns erros, e é um perigo isto. Primeiro, você está se contaminando e corre o risco de perder o céu. Isso é muito sério. Segundo, você está deixando de brilhar. Porque Jesus disse, assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Não se pega uma luz, uma candeia e coloca debaixo da mesa, não. Se coloca no velador, para que ela possa brilhar. E Deus está procurando homens e mulheres, rapazes e moças, que queiram se colocar em posição de destaque, para brilhar e dizer, o brilho de Cristo na minha vida, eu sou diferente. Mas há um outro erro também, porque quando Jesus nos chamou, Ele nos chamou para uma guerra contra o mundo, e Ele diz, vós sois o sal da terra. Qual é o nosso grande desafio? É ter um congresso que não se contamine. Qual é o nosso grande desafio? É ter vereadores, prefeitos, governadores, presidentes, senadores, que não se contaminem. É aí que está a diferença. E todas as vezes que um homem, uma mulher, servos de Deus, crentes, são elevados e colocados em posição de eminência pelo Senhor, e quando chegam lá, se tornam semelhantes a estas pessoas, a Bíblia diz que são semelhantes ao sal, que não presta mais para salgar, se torna insípido. E não tem coisa pior do que um crente que não muda o ambiente. Se o Senhor nos permitir, igreja, noiva de Cristo, pastor Eliseu já sinalizou, já estendeu a mão, já abençoou. Nós vamos entrar num período, numa outra campanha pela presença de Deus. Campanha pela intimidade com Deus.
Eu tenho sentido isso muito forte no meu coração. E não é com você, é primeiramente comigo. É como se o Espírito Santo me dissesse: Marcos, você não tem sido tudo que você poderia ser na minha presença. As pessoas precisam entrar por essas portas, dizendo: eu vim aqui porque o médico disse que não tem mais solução. E uma obreira disse: não, deixa passar e traz aqui, porque o médico dos médicos está aqui e vai curar essa pessoa. Você crê nisso, que Deus quer isso? Você crê nisso? Você é luz, você é sal, e Deus está dizendo: você é precioso, você é preciosa. Eu te chamei com um propósito definido para a tua vida. Tu não tens brilhado como deveria. E o que Deus mais gosta de fazer é de zerar a nossa conta. O inimigo chega e diz assim: ó, pecado, 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 mais pecado. Aí sabe o que Deus quer? Uma atitude. Uma atitude. Alguém que diga: Senhor, eu não quero mais pecar. Sinto nojo do meu pecado, vergonha por causa do meu pecado. Estou arrependido. Recebe-me, pelo menos para ser um manobrista da tua casa, pelo menos para ser um empregado na tua casa. Você vai ouvir a voz do Senhor dizendo: se arrependeu? Mudou de vida? Tomou a decisão verdadeira? Então vem cá, meu filho. Você não vai ser empregado aqui, não. Você é filho. Você é filho. Trazei depressa a melhor roupa, trazeis a sandália, tragam o anel, matem o bezerro rápido. Vamos nos alegrar, porque este meu filho estava morto e reviveu. A decisão é sua. Se você quiser a qualquer momento, a qualquer instante, dizer: Senhor, a minha vida foi assim até agora, mas a partir de hoje será diferente. Pastor, eu preciso de ajuda de alguém. Nós temos uma multidão de pessoas aqui querendo ajudar. Se você disser: eu quero uma irmã, eu quero um irmão para me ajudar, nós vamos conseguir alguém para te ajudar a vencer, a superar este momento. Diga assim comigo: em nome de Jesus, jamais eu me acomodarei ao sistema mundano. Nós tivemos uma mensagem poderosa aqui recentemente. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vamos juntos. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Há uns 15 anos atrás eu contei essa ilustração, mas me veio à mente agora. Eu fiquei surpreso quando um dia, lendo, não me recordo agora se era um jornal, se já era internet, e falando dos japoneses. Os japoneses, eles têm uma capacidade tão grande para plantar, tecnologia avançadíssima, e eles fazem verdadeiros milagres. E eu li que os japoneses desenvolveram uma técnica para cultivar melões quadrados. Aí eu me interessei pela matéria
Melão quadrado, eu quero ver. Eu nunca vi isso. Melão é redondo, não é? E aí foi, quando continuei a ler, simples. Eles colocam uma caixa quadrada e o melão vai se desenvolvendo dentro daquela caixa, que vai cedendo, mas vai formando um melão quadrado. Você fala, por que o melão quadrado? Porque é 1000 vezes mais fácil de transportar, de colocar dentro do caminhão. Você é crente, cheio do Espírito de Deus, já entendeu a mensagem. O diabo não chega e agarra pelo braço e diz, vamos pecar agora. Não. Ele pega uma forma, prepara direitinho, com todo carinho, bota uma espuma em volta, direitinho, e fala, vem, não tem nada a ver. Fica aqui, vem, entra aqui, não vai doer nada. Problema. Você tem que ser um crente com a mente aberta. Você não pode ser um religioso. E aí as pessoas usam essa palavra religiosidade para aceitar o pecado. Recebe essa palavra religiosidade. Religiosidade é uma coisa. Ser santo é exigência de Deus. Viver uma vida conforme a palavra de Deus, exigência do Senhor. Então ele prepara ali a caixa. Você vai crescendo ali dentro e ele vai dando os contornos definidos. Daí a pouco, você está um crente amoldado, ajustado ao sistema maligno. Que Deus te livre e te guarde. Você tem que ser diferente. As pessoas têm que olhar para você e nós vamos buscar isso. Nós vamos colher testemunhos aqui. Pastor, lá no meu trabalho, todo mundo é crente agora. Por quê? Porque viram a minha transformação, a minha mudança. Pastor, meu patrão está vindo aí. Por quê? Eu falei de Jesus para ele, fiz um convite, ele está vindo aqui ao templo. Mudança de comportamento. Porque, meus irmãos, quem tem que ter vergonha são os ímpios, são aqueles que vivem na prática do mal. E às vezes o sistema vem, a televisão vem, mostrando para os nossos filhos, para os nossos adolescentes, como é que eles devem se portar. E eles vão se ajustando, nós vamos aceitando aquilo como natural. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando conosco através da palavra. Não vos amoldeis, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como é que se transforma o entendimento? É injetando palavra. A gente tem um hábito tão bom lá em casa. Eu não sei se foi a Marta que colou de mim, mas por causa da União da Ilha, eu morava aqui perto, eu desenvolvi um sistema de dormir toda noite, para não ficar naquele barulhão. Eu botava o fone de ouvido aqui e colocava num hino ou numa pregação. Nunca mais eu consegui dormir sem estar com fone no ouvido. Significa o quê? Que às vezes eu ouço uma parte de uma mensagem, durmo, e dormindo, a minha mente fica recebendo a palavra, até desligar. E quando eu acordo de madrugada e perco o sono, eu coloco outra mensagem para ouvir. Sabe o que é isso? Aproveitar o tempo para injetar na mente. Vai no carro, CD mensagens. Agora não precisa CD porque os carros são sofisticados. Você coloca um pendrive ou então coloca o próprio telefone, é só colocar o Bluetooth, né? É assim, Fernanda, que fala? Bluetooth, né? Aí você coloca lá, tá. Marivaldo?
O Marivaldo ainda está com aquele telefone da Nextel, aquele primeiro. Você bota ali, vai ouvindo a palavra de Deus, vai injetando mensagem. Daí a pouco, você está dentro do carro falando em línguas estranhas. Quem aqui já falou em línguas dentro do carro? É muito bom, não é? O vidro fechado, o ar ligado, e você dá aquela rajada. Às vezes, quando para no sinal, a festa está muito boa, né? Aí você olha para o lado assim, aí tem uma pessoa olhando para você. Está com problema, né? Eles não entendem isso. Mas nós estamos desfrutando da comunhão com o Senhor, da bênção de Deus. E para a gente fechar, minha gente, a carne. Abra aí em Romanos 8, e eu encerro aqui. Romanos 8. Atos Romanos, né? Romanos 8. Deixa aberto em Romanos 8. Romanos 8, versículo 6, diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Vamos ler juntos uma vez mais? Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O 7, vamos ler o 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Nós falamos de 3 inimigos, estamos falando do terceiro. O primeiro qual foi? Satanás. O segundo? O mundo. Agora o terceiro? Adolescentes, me ajudem. O primeiro? Segundo? Terceiro? A carne. Essa palavra carne é uma palavra que geralmente nos remete, principalmente eu que gosto de carne. Fala carne, você pensa no açougue, não é? Mas essa palavra carne é uma referência à nossa natureza pecaminosa, em contraste com a ação do Espírito de Deus que age no nosso espírito. Então observe bem, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem pela palavra e trabalha no seu interior. Começa a crescer uma nova criatura. Isso é João capítulo 3. Nós não temos tempo de ler. Mas você sabe da história de Nicodemos. Jesus disse: necessário é nascer da água e do Espírito. Ou seja, a pessoa ouve a palavra, o Espírito Santo injeta a fé, ela toma a decisão e a partir daí brotou uma semente no coração. Começou a crescer dentro do coração. Em contrapartida, a nossa natureza, a nossa carne, ela continua contrariando o Espírito. Eu vou fazer uma pergunta para você. É fácil orar, sim ou não? Eu vou repetir. É fácil orar, sim ou não? Não. Mas vou lhe dar uma receita. Você começa a subjugar a carne. Irmãos, às vezes eu vou orar sem a menor vontade. Quem já orou sem vontade aqui? Opa, glória a Deus, não estou só. Sem vontade. Mas eu digo, eu vou, porque eu vou falar com o papai. E eu preciso falar com ele. Às vezes você vai orar e você está tão cansado que faz igual os discípulos de Cristo. Vai orar e dorme. Não é, Ana Paula? Às vezes a gente vai orar e dorme, não é? Sim ou não? Sim. Quem aqui já dormiu no pé da cama? Deitou ali para orar? Ah, muita gente. Só não é Ana Paula, mas todo mundo já dormiu. Aí alguém pode dizer assim:
Ah, mas que absurdo! Dormiu orando. E eu ouvi uma frase outro dia que eu amei. Disse: quem foi que já viu um pai reclamar porque um filho dormiu nos seus braços? Lindo isso. Lindo isso, né? Lindo isso. Aplauda o Senhor Jesus. Isso é lindo. Tudo que Deus quer é que nós nos lancemos nos braços dele e digamos: Deus, a minha natureza me inclina para o mal, a minha carne é preguiçosa, ela só quer dormir, ela só quer comer, ela só quer fazer aquilo que lhe agrada, mas eu vou subjugar a carne. O que eu faço? Eu vou jejuar, eu vou orar, e eu vou ler a palavra de Deus. Aí sabe o que acontece? Daí a pouco, a carne vai perdendo a resistência. E dentro de você, figuradamente, o espírito vai crescendo, vai tomando conta. Imagina isso aí, imagina. O espírito vai crescendo, vai tomando conta de você. Vai tomando conta do quê? Da alma. Você era uma pessoa muito explosiva, as emoções à flor da pele. Mas de repente as pessoas olham e falam: você está tão calmo, está tomando calmante? Não, Jesus está dominando a minha vida através do Espírito Santo. Glória a Deus. Dominando. O Espírito vai crescendo, e você vai orando mais e mais, e você toma gosto pela palavra. Aí alguém começa a conversar, aí fala de futebol, pastor, que não estou dizendo que seja pecado. Uma pessoa fala de futebol, aí fala de algumas coisas, você fala: eu acho que eu vou ler a Bíblia um pouco mais e orar. Eu estou com sede, com vontade, estava tão bom ontem, foi tão tremendo meu encontro com o Senhor. Aí você volta novamente para a Bíblia, para a oração, e começa a clamar. E aquilo vai crescendo dentro de você, vai crescendo, aí vai dominando a sua vontade. A carne já vai ficando para baixo, e o Espírito vai tomando conta. E aí vai tomando conta do seu ser. Daí a pouco, você está cheio do Espírito Santo. E quando você é cheio do Espírito Santo, acontece algo que só quem já recebeu sabe. Você é batizado com o Espírito Santo. Sabe o que é o batismo com o Espírito Santo? É o enchimento do poder de Deus, de maneira que a sua língua, o centro da fala, é controlado por Deus. Eu vou fazer igual o pregador famoso agora. Você não entendeu. Eu vou repetir. Vamos ficar em pé, porque eu não quero passar do horário. Eu vou repetir para você. Você vai se enchendo de palavra, vai orando, isso vai crescendo dentro de você. Daí a pouco o Espírito Santo domina tudo. E aí você vai falar da glória a Deus, aleluia, e aí você transborda e começa a falar em outras línguas. O que o senhor está falando, pastor? Quem se lembra de Tiago? Tiago diz o quê? Que se um varão, um homem, uma mulher, conseguem dominar a língua, o que acontece? Domina todo o corpo. Alô, minha gente? Se uma pessoa domina a língua, consegue dominar a língua, o que acontece? Domina todo o corpo. Quando o Espírito Santo te enche a tal ponto que ele domina a tua fala, embora você esteja consciente, mas você transborda em línguas estranhas. Esse é o sinal de que o Espírito Santo está controlando o teu ser. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o meu ser o Senhor controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Feche os seus olhos e cante isso. Quando tudo perante, se você é batizado com o Espírito Santo, e todo teu ser
cantar uma única vez, porque eu não tenho mais tempo. E enquanto cantamos, você está vindo, filho? Estava afastado? Estava? Um abraço. Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, com este gesto, eu anulo diga, eu anulo todas as alianças que eu fiz de forma consciente ou inconscientemente com Satanás e os seus demônios. Diga, a partir de hoje, o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Estenda as mãos para cá. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Opera um milagre agora. Senhor, nós como igreja tua usamos a autoridade do nome de Jesus e repreendemos, Senhor, as amarras, as correntes que prendiam esta vida ao mundo de pecado. E a apresentamos a ti, Senhor. Firma-o na tua casa e na tua presença. Nós oramos assim no nome de Jesus e a igreja confirma dizendo amém. Diga para a pessoa que está do lado: aqui fazemos amigos, aqui vivemos em paz.